Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sabhavedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê. Ok, a beleza do Gita, capítulo 11 versos 43 a 46. Vamos ver aqui. Então, no início desse arquivo, o Swami nos diz que Krishna, ao responder a pergunta a Arjuna, apontou que eu sou o princípio tempo, né? O poderoso tempo, o tempo que consome tudo, o tempo que destrói tudo aquilo que Maya, né? Através desse superpoder, produz, né? Os Namarupas, todos eles são sujeitos a esta lei mais, uma das leis mais fundamentais do universo, que é tudo que aparece desaparece, tudo que tem um início tem um fim. Existe somente uma coisa que não tem fim, e esta coisa é aquele princípio que não tem início. Então, somente algo que não tem início não tem fim. Então, o propósito de todos esses nascimentos humanos parece ser a busca pela compreensão deste princípio atemporal, sem início e fim, porque é o único princípio livre do Kalam, do tempo, né? É o único princípio livre da mortalidade, da destruição, né? De Lord Shiva, né? Ou Lord Kala. E o Swami, ele apresenta um conceito interessante, né? Ele diz que nós vimos que Krishna declara: eu sou o tempo, eu sou não somente o criador e o sustentador, mas eu sou o princípio que destrói tudo, que devora tudo, né? E ele diz: e eu, como Kalan, em minha natureza Kalan Tattva, né? Eu existo embutido na criação como uma das leis, um dos princípios, né? É uma, o tempo é uma das coisas mais difíceis de ser até mesmo estudado filosoficamente, contemplado filosoficamente, tá? Mas existe embutido na criação, por quê? Porque todos os objetos produzidos por Maya, eles são sujeitos ao tempo, né? Eles aparecem, crescem, desenvolvem, declinam e depois são destruídos, né? A partir de um determinado período de tempo, né? Então ele diz: o tempo também é a minha natureza, o Kalan é a minha natureza, e ele diz, e não somente o Kalan, mas o espaço, né? Eu também sou o espaço. O espaço, né, a gente sabe, já é um elemento, já é um princípio, já é um conceito um pouco mais tangível para todos nós que, né, estudamos os Upanishads e o Vedanta, porque nós sabemos que o espaço é o primeiro elemento, o elemento mais sutil que existe, né? É o elemento a partir do qual todos os outros elementos se desenvolvem para que mais tarde nós tenhamos os elementos físicos, químicos e todas as configurações físicas e materiais do cosmos, né? Então, o espaço, a gente sabe que nada pode existir fora do âmbito do espaço. E o nível de espaço, qual é a propriedade maior que o espaço tem do ponto de vista mais filosófico, né? Não a qualidade do som, que é inerente ao espaço, mas filosoficamente o espaço ele tem uma característica, né? Que é aquilo de acomodar tudo que existe no cosmos. Então, quando a gente pensa no espaço, a gente desenvolve uma apreciação de que ele é ilimitado e infinito, né?
mas ele é infinito naturalmente dentro do âmbito de Maya ou de Mithya, né? Então, o espaço é um princípio, né, que é um pouco mais tangível, mas o tempo é uma coisa muito difícil de ser compreendida, né? Isso são as minhas compreensões, as minhas especulações, e que o tempo ele surge, tudo surge dentro da mente humana, os conceitos, né, obtidos, né, pela mente humana de observar os fenômenos ao nosso redor e compreender através da inferência que o ar não pode existir sem o espaço. E na ciência consegue saber tudo isso, que existe um princípio chamado espaço, e aí a física moderna pensa que a viagem espacial, né, interestelar ou galáxia, você pode curvar o tecido do espaço. Tem todas essas coisas que eu não entendo nada, né, mas o espaço é definitivamente a base no qual tudo vem acomodado. Agora, dentro desta projeção de Namarupas, imediatamente nós temos a experiência de tempo, mas essa experiência de tempo ocorre da perspectiva do vivo humano, né? Com a inteligência, ele começa a observar os fenômenos ao seu redor e diz assim, putz, existe espaço, existe essa infinidade de coisas ao meu redor, e existe alguma coisa que faz de modo que as coisas apareçam e depois desapareçam. E tem coisas que desaparecem depois de algumas horas, tem coisas que desaparecem depois de alguns anos, e tem árvores que desaparecem depois de 1000 anos também, né? Então, tudo aquilo que aparece, desaparece. Então, isso nos dá uma sensação de espaço, né? Desculpa, de uma sensação de tempo, né? Até que a gente observe o nosso corpo físico e perceba que titia, vovó, todos estão morrendo. Portanto, o corpo físico também, ele é sujeito a essa lei da temporalidade. Então, o tempo ele surge na medida que o jiva humano observa os fenômenos ao seu redor, né? E diz assim, uau, existe uma temporalidade que é imposta a esse campo de experiência objetiva, né? Dualista objetiva, né? Então, isso é o tempo. O tempo para se mover de um objeto A, de um ponto A a um ponto B, né? Uma localização A a B, também tem um tempo, né? De andar São Paulo a Joanópolis, por exemplo. Então, tudo isso nos dá a sensação do tempo, né? O espaço já é um elemento mais intrínseco ao poder de Maia, né? Bom, e o tempo para mim é um desenvolvimento em interação, né, com a mente humana, observando o fenômeno ao seu redor, tá? Mas o Swami diz aqui que Krishna se refere dizendo que eu sou o tempo, eu sou o espaço, portanto, se o mundo não pode ser separado, ele existe, não existe fora. É fácil a gente compreender que o cosmos não possa existir fora do espaço, que o espaço é o recipiente no qual o cosmos é projetado, e o tempo também, porque o tempo é o outro lado do espaço, né? E esse já é um conceito mais difícil de a gente contemplar, o modo qual o tempo é o outro lado do espaço, né? O espaço-tempo. Onde tem espaço, existem distâncias. Distâncias indiretamente definem aquilo que nós chamamos de tempo. Uma distância A para chegar à distância B, numa velocidade tal, da luz, ou que seja, envolve não sei quantos anos-luzes, né? Então, tudo isso nos dá a sensação, a partir do espaço e a partir dos objetos dentro do espaço. Então, o espaço-tempo é uma forma da gente compreender Ishvara. Então, se você compreende que eu sou a manifestação total do cosmos, né? Eu apareço como o inteiro cosmos, e se você quiser me compreender de um modo mais sutil ainda, né? Você lembre que eu sou o espaço, como nós vimos em algumas aulas anteriores, e agora ele está dizendo eu sou o espaço-tempo, né? O espaço-tempo existe.
se resolvem em mim, né? E o senhor me lembra aqui que ano passado o pensamento da física newtoniana era que o universo, né? O universo era separado do espaço e do tempo, né? Então existe o espaço-tempo, mas o universo era alguma coisa fora do âmbito do espaço e do tempo, né? E o Swami, que gosta de vez em quando pesquisar esses conceitos físicos, né? A gente tem que lembrar que ele disse isso uns 20 anos atrás. Ele disse que a ciência teve que revisar as suas opiniões e chegaram à conclusão que o cosmos ele não existe separado do espaço e do tempo. É tudo uma projeção única, né? O cosmos ele existe, né? De modo orgânico, integral com o espaço e o tempo. Então, sem entrar muito nessa questão filosófica, né? O Swami nos lembra aqui uma passagem de um texto no qual Shankaracharya Dakshinamurti Stotram, ele diz que como um malabarista ou como um yogi desenrola ou projeta este universo pelo seu próprio poder, né? A vontade aqui pode ser compreendido também como poder, né? Para que o poder, a vontade, o will, o desejo, nos dá a impressão que existe realmente um desejo por trás de tudo isso, né? Mas é um certo poder. Eu vejo o poder de Maia projeta isso, ninguém sabe o porquê, mas nas escrituras a gente recebe algumas dicas, né? Aquele criador que parece ser um malabarista ou um yogi com grandes poderes, capaz de projetar esse universo através do seu poder, um universo que antes existia não manifesto, né, como semente potencial, né, exatamente como a semente que se torna futuramente uma árvore, né, com variedade de frutos e galhos e folhas, né? Tudo isso devido ao poder ilusório de Maia. Aqui ele está dizendo poder ilusório, esse jogo, ao jogo ilusório, também pode, e é bom botar entre parênteses, poder ilusório, né? Poder ilusório de, de Maia, que aqui é apresentado como o espaço-tempo, tá? O espaço-tempo é a base, né? No qual o universo vem, né? Sobreposto, né? Tudo isso são produtos de Maia. Então, para este Maia, que é um outro nome dado para Ishvara, né? Para este Maia, o nosso professor divino, Dakshinamurti, esta é a nossa prostração. Nós oferecemos a nossa prostração. Então, aqui, Dakshinamurti, ele está representando Saguna, Nirguna, Brahmana ou Ishvara. Tá? Já a gente precisa compreender que eu procuro fazer uma distinção entre Brahman e Ishvara. Ishvara significa Saguna Atma, né? E Brahman significa Nirguna Atma. Mas nos nossos textos, aqui e ali, textos diferentes, a palavra Bhagwan ou Ishvara ela serve para ambos, porque fundamentalmente Saguna Ishvara não é diferente de Nirguna Ishvara. Fundamentalmente, Saguna Ishvara é Nirguna Ishvara, e muitas vezes a gente vê passagem nos quais ele se refere a Brahman como Ishvara, significando dizer Nirguna Ishvara, né? E aqui Dakshinamurti está recebendo essas instruções como o grande guru, né, o grande yogi, o grande poder que projeta, né, um símbolo do Criador em sua natureza Saguna, Nirguna, Atma, né? Então, muito bonito este verso. Não, aí o Swami diz, não é que tempo e espaço existem antes de Ishvara, ou do Criador, e antes, e Bhagavan pensou no tempo um dia para criar o universo. Então, está dizendo assim, não, o tempo já existia antes, aí um dia Maheshwara, eles pensaram assim,
Só eu e você, a gente não pode nem ter filhos, né? Vamos criar um universo cheio de variedades, né? Para a gente parar de ficar entediado aqui, né? Aí não é que eles pensaram, ok, então, ok, então vamos criar o espaço-tempo, né? Então eu falo assim, ok, então vamos criar o tempo, mas como é que a gente vai criar o tempo, né? Então vem essa ideia de que o tempo foi criado dentro de uma linha, né? De uma linearidade, digamos, né, no qual agora o tempo começa aqui, né? O espaço, o tempo que é o outro lado do espaço, tá? O tempo e o espaço ele inicia nessa linha temporal, né? Só isso é impossível. Isso logicamente é um conceito absurdo, porque se a gente definir que existe um momento numa linha temporal no qual o espaço-tempo foi criado, né? E o universo que é acomodado dentro, né, significa que Bhagwan ou Ishvara criou, ou Dakshinamurti criou o tempo, o espaço-tempo Jagata, não criou tudo isso dentro de uma linha temporal. Significa que existiu o tempo já, uma linha temporal no qual a criação ocorreu dentro de uma temporalidade, né? Então é absurdo. Então qual foi o momento, qual foi o dia, qual foi o ano que o espaço-tempo foi criado? Se você quer medir o início da criação de modo temporal, a gente chega nessa essa absurdidade lógica, porque você só pode medir algo dentro de uma linha já temporal, né? Então, é por isso que quando entramos nessa análise do tempo e do espaço, a gente tem esses problemas lógicos, né? Uma vez que eu saiba que Bhagwan criou o tempo, o espaço e o cosmos, nós teremos dificuldades se alguém fizer pergunta, mas quando é que o Criador, o Bhagwan, criou o tempo, o espaço e Jagata? Quando é que ele criou isso, né? Qual será a resposta? Quando Bhagwan criou o tempo, você tenta descobrir essa resposta intelectualmente, mas essa resposta jamais, esta busca pela resposta é impossível, além da compreensão humana, e as escrituras não revelam isso para a gente, porque não existe uma lógica. A única lógica para a gente compreender toda essa situação de um universo projetado, né, sem ter tido um início, como nós dizemos, né, beginningless, é sem início, né, e sem fim, e que existe de forma cíclica, né, como potencialmente, latentemente, né, como a semente, ele se manifesta para o sutil e para o físico material. Então, essa criação cíclica apresentada pelo Vedanta resolve muitos desses problemas, porque a maioria das pessoas querem saber o início do espaço-tempo numa linha temporal, né? Numa linha temporal é impossível porque você precisaria estar dentro do espaço-tempo para medir o espaço-tempo, né? Por exemplo, você nunca vai. Se a gente disser, Ishvara criou o tempo às 8 horas da manhã, do dia tal e tal, do ano tal e tal, o que que significa? Significa que o tempo já existia antes, porque eu estou dizendo, ele criou o tempo naquele hora, dia e ano, né? Bilhões de anos atrás, babá, babá, Ishvara criou o espaço-tempo e Jagata. Ele não pode criar o Jagata sem o espaço e sem o tempo, né? Então, ele criou o tempo, né? Num determinado ponto, numa linha temporal, isso é uma contradição lógica, porque significa dizer que o tempo já existia antes, para que ele possa, né, fazer uma medição, né? Você nunca irá responder essa resposta a respeito do início do universo do ponto de vista temporal. Quando ele chegou, que dia, que tempo. Da mesma forma, você não pode, em termos do espaço, quando é que o espaço chegou, quando é que o espaço é um outro aspecto, né, do tempo, e tudo isso é parte, né, desse aspecto mais sutil que acomoda, né, o inteiro cosmos, né, o espaço-tempo. A última pergunta mais difícil é, ok, não, tudo isso é bem explicado no Vedanta através da teoria da causalidade.
Não existe uma linha temporal e não existe um super Bhagwan que foi lá e começou a criar as coisas, lá, e pá, 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 e descansou no sétimo dia, e depois outros 6 dias de muito trabalho e descansou de novo. Não, não existe isso, né? Existe simplesmente uma projeção aparente, porque o Vedanta, ele tenta explicar tudo isso, dizer, não, isso foi criado devido ao karma, causalidade, tá? Então, existe a lei fundamental, uma das leis mais fundamentais do universo, o manifesto, é a causalidade, né? Tudo impacta tudo, produzindo mudanças, modificações em constante fluxo, e tudo isso sujeito à temporalidade. Então, a gente diz, a causalidade, então, é a causa do universo. Vocês lembram, nós estudamos o Mandukya, né? Nós dissemos, ok, now o Vedanta chegou à fórmula final, é a causalidade, é a teoria da criação. A teoria da originação é a causalidade. O karma cósmico, universal, né? Desta ordem aparente, estava suspenso, né? Em sua condição potencial, semente, e através daquela corpo causal, né? Causal, corpo causal macrocosmo significa a causa da manifestação do novo cosmos, do novo universo, né? Mas quando a gente, até mesmo através daquela teoria, a gente tem um problema, porque aí aparece alguém, né, e fala assim, então tá, então quando é que começou a causalidade? Quem que criou a causalidade e como a causalidade foi iniciada, né? Qual foi a causa que causou essa lei fundamental da causalidade, né? Que tudo está causando um efeito e esses efeitos se tornam causas e não existe uma causa absoluta para nada, não existe um efeito absoluto para nada, é tudo simplesmente além da nossa possibilidade de compreensão intelectual, né? Então, a criação é um grande mistério, como vocês sabem. O Mandukya, para quem não estudou o Mandukya, eu recomendo, aqueles de vocês mais preparados, é a criação, espaço-tempo, Jagata, só pode ser compreendida de tal modo que nossas mentes, nossos intelectos possam ser pacificados através da compreensão de que é somente uma projeção aparente, tá? Quando é que foi o dia e a hora da aparição, né, da serpente, né, que foi projetada na cobra, né? Então, quando é que realmente foi o início da criação daquela serpente, que na verdade era uma corda? A gente jamais pode dizer quando é que foi iniciado aquilo. Por quê? Porque é uma mera projeção, né? Se você vive a vida inteira ignorante da realidade de que aquela serpente é somente uma corda, né? Você vai dizer, não, não, ela apareceu aqui no meu quintal no dia tal e ela está lá. E ela nunca saiu do lugar, ela continua lá. Então, eu estou firme na minha ignorância e eu acredito que realmente ela apareceu no tempo. Mas ninguém é ignorante a esse nível, né? Pessoas mais cedo ou mais tarde, elas se dão conta que a serpente é somente uma corda. Aí você já não pode mais estabelecer quando é que ela foi criada, né? Que dia, que ano, etc, etc. Do mesmo modo, o universo, quando você compreende a real essência do universo como a consciência, né? A essência do Ishvara, Jiva e Jagata, né? E quando você compreende a real essência do universo, a real essência do ser, a natureza intrínseca de tudo isso, a consciência, aí a sua mente fica pacificada, porque você não leva mais a sério essas discussões impossíveis para saber quando o universo foi realmente criado. É o único modo da gente pacificar e compreender através de uma lógica, né, muito sensata, muito elegante, muito bonita, que intelectualmente nos satisfaz, mas não todas as pessoas ficam satisfeitas em saber que existem coisas que são além da capacidade de conhecimento intelectual humano. Ele, não, a inteligência artificial vai descobrir exatamente quando é que o universo foi iniciado. Não, não vai descobrir, porque a inteligência artificial, ela
não tem esse poder. As escrituras têm o poder de revelar um modo de removermos a ignorância para não ficarmos presos infinitamente, indefinidamente a essa projeção, atribuindo realidade o tempo todo. Isso é que amarra todos os seres no samsara, né? Então a gente precisa saber que a serpente é uma corda inofensiva, né? Então, esta é a única satisfação intelectual obtida, porque a compreensão desse poder de Maya, ele é impossível para o intelecto humano. Uma vez que eu conheço Ishvara como o tempo, o espaço e todos os objetos que nós chamamos de Jagata, e aí a gente tem que dizer, e não somente, isso é muito profundo, muito sutil, né? Não somente Ishvara é um mundo manifesto que pode ser resolvido no espaço-tempo, né? Você resolve tudo aquilo no espaço-tempo, né? E dentro do espaço-tempo, existindo toda essa interação de objetos, objetos inertes com objetos sencientes, né? Dentro de tudo isso, a gente experimenta o quê? Situações, circunstâncias, eventos. Eventos estão ocorrendo o tempo todo, que é uma interação dinâmica entre diversos elementos do campo que criam eventos, né? Então, no momento que eu compreendo que tudo que existe dentro do espaço-tempo é Bhagwan, aí eu tenho que compreender também que todos os eventos, que é, que é um. Eu costumo referir a eventos como um objeto sutil. Por quê? Porque o objeto é tudo aquilo que a gente pode observar e objetivar. A gente objetiva eventos, né? Eventos são objetos complexos que envolvem diversos elementos, né? Então, a gente observa também que todos os eventos também é Ishvara. Isso é bacana, porque você, nossa, está acontecendo um drama, isso e aquilo, ó. Isso também é Ishvara, né? Todo mundo, todos os eventos, todas as situações é sempre Ishvara, tá? Sempre Bhagwan. Bhagwan inclui todos os eventos, inclusive os eventos da aula de Gita. Portanto, o Senhor é o tempo, o Senhor é o espaço, o Senhor é objetos, o Senhor é tudo aquilo que ocorre, todos os eventos. E, finalmente, o mais importante, o Senhor é a ordem inteligente com as suas leis e princípios, né? Você vê que nesta sequência de ilustração do que é o Senhor, né? Nós fomos muito, muito sutil, porque no passado nós estávamos vendo os elementos, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou a árvore, diversas coisas, eu sou o macro, eu sou o micro, né? E agora a gente foi no espaço-tempo, né? E a gente viu que o espaço-tempo ele produz uma infinidade de interações, as quais criam o que nós chamamos de situações ou eventos, tudo isso também é Ishvara, né? E aí ele foi no mais sutil de tudo, né? O que que é o mais sutil? A inteligência por trás de tudo isso. A inteligência que estrutura, que cria a ordem. Essa ordem é referida como a ordem do Dharma, que mantém em harmonia este universo, tá? Sustentando o universo, né? Então, como eu costumo dizer, a visão Vishvarupa de Ishvara como a manifestação física, porque Ishvara é a causa material e o mundo físico material, é um estágio muito importante, é um estágio intermediário, tá? A gente pode estabelecer alguns estágios intermediários. O estágio final, né, é o estágio de que tudo isso é somente Brahman aparecendo como Shwara Jiva Jagata e todos os eventos e situações, mas existem algumas passagens intermediárias, né? E aqui está sendo apresentado aquilo que eu frequentemente coloco como o modo mais, não sei, cada pessoa vai ter um gatilho diferente para entrar em contato com essa glória do Criador no nosso dia a dia.
E para mim ficou mais fácil este trigger, esse gatilho, né, que me diz é a inteligência, porque tudo isso aqui está sendo mantido por essa inteligência suprema, essa ordem estruturada de modo perfeitamente inteligente. Então, indo do mais... A gente já entrou nessas expressões de Shwara a nível sutil, espaço, tempo, eventos, e agora nós estamos falando, ele diz que, como Dayananda costumava dizer, que o mais importante, que é o mais sutil ainda, é ter essa visão do Senhor como a ordem inteligente, essa inteligência suprema que estrutura esse cosmos de modo harmonioso, né? Obedecendo, sendo governado por todas essas leis, né? Sendo causalidade uma lei muito sutil e muito profunda, né? Porque até mesmo no âmbito da cosmologia, dos astros, né? etc., existe, tudo está impactando tudo, né? Tudo está causando, né? Interações e efeitos, né? E eventos, né? Então, essa ordem que é governada por leis, né? Essas leis vão governar todos os eventos, né? Causa, efeito, leis do karma, né? Vão condicionar os eventos de nossas vidas, né? A nível pessoal e a nível coletivo, naturalmente, né? Portanto, sempre que um evento particular ocorre ao nosso redor, saiba que é Ishvara, através de suas leis, né? Manifestando um evento, né? E o que é esse Ishvara? É a inteligência suprema, essa ordem inteligente que estrutura o campo, né, de tal modo que a gente possa transacionar, né, navegar neste campo. Imagina se não existissem leis precisamente definidas que governassem esse campo de interação, né? Um exemplo mais simples, né? É assim, imagina se um dia desse Ishvara Maya fala assim, não, naquele planetinha dos bárbaros eu vou suspender a lei da gravidade. Aí quando você acorda de manhã, você acorda grudado no teto, né? Por quê? Porque a ordem foi modificada, né? Uma inteligência artificial, né? Hackeou o sistema Mitya e suspendeu a lei da gravidade. Não, tudo isso é impossível, essa é uma ordem, né? Incorruptível, onde todas as leis operam governando os eventos, né? Então a gente não pode fugir dos eventos, e a lei mais fundamental que condiciona a nossa experiência humana são as leis éticas, morais, kármicas, psicológicas, né? Que condicionam a experiência humana e o nosso estado mental e a nossa capacidade de obter sabedoria através da experiência humana. Existem diversas outras leis, leis da termodinâmica, leis físicas, químicas. Se você ferve uma água, a fervura da água ela vai entrar em ebulição, né, como a gente diz, e a partir de uma determinada temperatura. Se a água for pura, né, é dito ser em torno de 100 graus. Se você já botar sal na água para cozinhar o macarrão, aí ela já vai precisar de uma temperatura mais alta para ferver, né? Então, todo esse universo é governado por leis precisas e inteligentes. E aqui o Swami fala, essa é uma das leis, né? Leis físicas. É uma lei, as leis são universais. Todos os eventos são governados por todas essas leis físicas. E aí ele fala assim, como também por todas as leis morais, né? Então ele está dizendo as leis do karma, as leis da causalidade, as leis éticas, morais, né, que irão frutificar como os nossos eventos, os nossos parabhadas, né? As leis morais. As leis morais, elas são aplicáveis somente aos jivas humanos, né? Somente os jivas humanos, eles possuem uma capacidade inteligente, inteligência que nós chamamos de livre-arbítrio, que nos permite fazer escolhas. E como nós sabemos, as escolhas irão condicionar os nossos eventos, né? Se a gente escolhe atitudes negativas, ou se a gente escolhe atitudes violentas e agressivas,
para com os nossos vizinhos, a gente não pode esperar viver num ambiente, numa vizinhança harmônica, né? Essas leis morais também são partes integrantes da criação. Dayananda costumava dizer, existe uma ordem com O maiúsculo que governa a inteira criação, que governa e orquestra todo o universo, todo, e tudo isso é Bhagavan, o Criador, Saguna, Nirguna, é o espaço, o tempo, os objetos, o ar, os cinco elementos, né? Entre outras coisas, como também essa ordem, essa inteligência, essas leis que trabalham, que operam, né? Essas interações dos gunas, das energias e dos objetos, dos cinco elementos, isso, né? Controle, determinação, tudo isso, todas essas são as leis do Criador, do Senhor. Então, em vez de dizer que o Bhagavan criou tudo isso, nós precisamos de crescer em amadurecimento até que possamos dizer que Bhagavan é tudo isso. Uma diferença, né? Bhagavan criou tudo isso, é como se Bhagavan fosse separado da criação, né? Bhagavan é tudo isso. Ishvara é tudo isso, né? Bhagavan é totalidade. Com isso, queremos dizer que sempre que eu experimento qualquer evento, qualquer situação, eu estou experimentando quem? O Criador. A atitude, essas compreensões claramente, irrefutavelmente, logicamente, né, de tirar o chapéu, né, que você não consegue. Quando a gente vai realmente olhando para tudo isso, subconscientemente, alguma coisa vai se estabelecendo na nossa mente cognitiva e a gente vai vendo as nossas atitudes sendo transformadas. Esse respeito, essa reverência pela natureza, pelas coisas, pelas pessoas, pelos eventos, lembrança constante, tudo isso é o Senhor, né? Tudo isso é o Senhor. Este é o processo vedântico, né? Assimilação desse conhecimento, né? E não é somente o conhecimento Aham Brahmasmi. Esse Aham Brahmasmi precisa estar muito bem sustentado, né, pelo conhecimento a respeito de Ishvara Jiva Jagata, de tal modo que através desta compreensão, devoção, a gente possa purificar sempre mais e manter espontaneamente, sem esforço, esta perspectiva de sabedoria de que tudo que está ocorrendo ao nosso redor é simplesmente o Criador, né? Ishvara, aquele que nos criou, aqueles que nos mantém vivos de momento a momento. Então, toda experiência nossa, né, num nível mais profundo, a gente, toda experiência nossa é uma experiência da consciência, eu estou experimentando o Brahman, mas num nível intermediário é importantíssimo a gente compreender que eu estou experimentando Ishvara, Saguna Brahman, que na verdade é Nirguna Brahman, mas você precisa compreender o modo qual nós estamos experimentando Saguna Brahman, Saguna Ishvara, porque a nossa vida como jivas, né, a nossa natureza aparente e inferior, é o tempo todo experimentando Jagata. E a gente precisa saber que Jagata é Brahman, né? É Brahman em sua natureza saguna, e a gente precisa desenvolver gratidão, reverência e devoção para com este Saguna Ishvara. Um outro dia, só me disse, uma pessoa perguntou, eu quero ter uma visão do Senhor, eu quero que Krishna me dê este, essa visão cósmica, né? Vishvarupa Darshana. E perguntou, Swamiji, você pode me dar essa visão? Posso ter o Darshana do Senhor? E aí o Swami diz, que o Gita diz, você está tendo Darshana de Deus sempre e somente Deus. Você está tendo este darshana de Deus sempre. Você somente ou apenas não está consciente do fato de que você só está tendo esta visão de Deus. Aquela coisa você vê, mas você não reconhece cognitivamente que você está vendo Deus. Tá? Você já está vendo
já está tendo essa visão de Deus, o Darshana de Deus. Você só precisa compreender o que é Deus. A causa material, a causa inteligente, que não existe separado da sua manifestação, que no nível mais sutil e complexo se manifesta como todos os eventos, todos os parábodas, os quais nós recebemos, né? Tudo isso é a visão de Deus. Nosso problema não é obter ou não a Ishvara Darshana, a visão de Deus. Nosso problema é que nós estamos tendo essa visão, mas a gente não está reconhecendo, né, isso. Não estamos cientes do fato de que nós estamos tendo essa visão, interação com Deus o tempo todo. No momento em que nos tornamos conscientes disso, aí nós desenvolvemos aquilo que nós chamamos no Vedanta de maturidade espiritual, né? Maturidade religiosa espiritual. Eu já não preciso de ficar limitado num Deus, né? Num Deus contido num name, numa forma e numa determinada característica e atributo, né? Não, eu expandi a minha mente, né? Através do Karma, Dharma, Upasana, e agora eu vejo Ishvara em sua formação cósmica, né? E aí eu já não preciso mais ficar indo daqui para lá para poder entrar em contato com Deus, porque Deus, eu vivo dentro do hábito de Deus, Deus está ao nosso redor o tempo todo. No momento que nós tornamos conscientes disso, nós nos tornamos pessoas maduras. Maduras. Você vê por que que eu costumo dizer que até mesmo o Karma Yoga é uma sadhana que produz um nível de maturidade muito raro de ser encontrado. Um bom Karma Yoga é raríssimo. Uma pessoa qualificada para o Karma Yoga de verdade, o desenvolvimento desta visão e deste sentimento de gratidão e apreciação e reverência, é raríssimo, raríssimo. As pessoas querem passar por cima do Karma Yoga, né, viajando, derrapando na maionese, achando que, não, Aham Brahmasmi é tudo isso, blá, 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 blá. Mas a menos que a gente desenvolva, e o Swamiji tem falado disso repetidamente, a menos que você chegue a esse nível, o Aham Brahmasmi, né, talvez permaneça assim, mas como alguma coisa dito da boca para fora, como eu tenho colocado ultimamente, tá? Então, tudo isso é parte da preparação, capacidade de ver Deus ao nosso redor, cognitivamente e emocionalmente. Emocionalmente como? Simplesmente vendo e respondendo aos estímulos do meio ambiente, entendeu? A partir daquela perspectiva de sabedoria, entendeu? Porque o nosso impulso humano é de que se as coisas não são do modo que eu quero, né? Aí eu começo a dar chute no cachorro e no gato, né? Aí você vê, putz, o cachorro e o gato também são Ishvara, e não somente essas circunstâncias aqui, que o cachorro e o gato brigaram e acabaram destruindo minha poltrona, né, por exemplo, isso também é parte de um evento que também é Ishvara, né, apresentando para mim um determinado parábada, que serve algum propósito, porque nada foge dessa inteligência, dessa ordem suprema desenhada à perfeição, né? Então, o devoto, o Karma Yogi, é um nível de espiritualidade religiosa altíssima já, tá? E a gente não consegue evitar isso, porque senão o que a gente chama do Upanishad Shravan Manana, de Dhyasana, acaba se tornando um exercício acadêmico. Quando você procura por Ishvara, Darshana, essa visão de Deus, eu quero compreender, eu quero ter essa visão, eu quero estar em contato com Deus, eu quero lembrar naturalmente, né, sem esforço, né, eu tenho que passar por alguns processos de crescimento, de amadurecimento, né? Quando você está querendo, né, sair da visão de Deus contido na imagem de uma divindade, Krishna, ou Shiva, ou Sarasvati, o que seja, né? Quando você quer desenvolver essa visão cósmica, né, você está querendo deixar aquele nível de materialidade mais inferior, né?
ou intermediário, né, para desenvolver esta visão do Svarupa Darshana, né? E aí você precisa passar por esses ensinamentos que nos apoiam, nos ajudam a compreender o porquê que tudo aquilo que a gente está experimentando é o Senhor. Aí a gente vai, né, observando os elementos ao nosso redor, configurações desses elementos que vão criando os seres vivos, os seres inertes, né? E a gente vai vendo tudo isso, aí a gente vai refinando o intelecto, compreendendo que tudo isso existe no âmbito do espaço-tempo, os eventos ocorrem dentro do espaço, e tudo isso é simplesmente o Senhor Ishvara, né? Então, isso já é um nível bem elevado, que aqui o Swami diz, eu me tornei um Madhyama Bhakta, um devoto intermediário, mediano, aqui ele coloca o mediano. Por quê? Porque o devoto final é Aham Brahmasmi, né? O devoto final é aquele que transcendeu até mesmo esse nível intermediário de devoção, que é aquele que vê Ishvara como a totalidade de todas as formas, todos os atributos de Mithya, tudo isso é Ishvara, né? Então, quando eu desenvolvo essa visão Svarupa, somente então eu estou preparado para entrar no Uttama Bhakta, é o devoto superior, que diz Aham Brahmasmi. Aqui, mais uma vez, ele diz, eu sou Ishvara, significa eu sou Nirguna Ishvara, eu sou Brahman. Essa é a devoção superior, é dita ser não dual. Aí o Swami diz, este é um processo mais demorado, né? Eu sou Brahman, mas é suficiente. É mais demorado, mas se você tiver essas pré-qualificações que eu coloco sempre, né? Paciência, humildade, perseverança e confiança nas escrituras e no Guru, você vai tranquilo, porque se você chegar ao ponto de compreender, né, Deus manifesto como Saguna, Deus, né, ao seu redor, né, sendo tudo aquilo que você está experimentando, né? Isso é suficiente para que você possa viver uma vida feliz, uma mente pacificada, uma vida alegre, feliz, em seu devido momento você vai realmente internalizar o Aham Brahmasmi. Tudo que eu estou experimentando nada mais é além de que Ishvara. Este é o ponto desta passagem. Tá? Este Vishvarupa Bhakta, o devoto da forma cósmica do Senhor, é o maior apreciador da natureza, né? Para quem gosta de natureza, né, é muito mais fácil a gente reconhecer o Senhor, beleza, a ordem, a inteligência, né, quando a gente está vivendo em meio à natureza, como eu vivo aqui. Então, algumas pessoas espirituais, elas têm essa atração de deixar as cidades, que é uma coisa que, por diversos motivos, é recomendável nos dias de hoje, e viver na natureza, né? A pessoa se torna uma amante da natureza, inconscientemente ela não sabe, a natureza tem uma frequência de vibração que facilita esse processo de elevação, purificação espiritual, né? Então, essas pessoas com essa tendência subconsciente, né, para elevação e purificação espiritual, elas são amantes da natureza. É muito mais fácil você começar a identificar essa inteligência suprema na natureza do que no meio de São Paulo, né? Então, essa pessoa aprecia a natureza não como natureza, mas como o Senhor, a inteligência por trás. É tão fácil a gente identificar a inteligência por trás desta natureza, né? É mais difícil nós identificarmos e vivermos a partir daquela perspectiva de identificação, de compreensão. Mais difícil a gente estar no meio de um São Paulo centrão, né? A loucura de uma metrópole de 20 milhões de pessoas, etc., com todos os problemas, todos os eventos violentos, né? E ainda ali a gente permanecer, tudo isso também é o Senhor, tudo isso também é o Senhor, tudo isso também é o Senhor. Requer mais maturidade e mais profundidade de compreensão do que seja realmente Ishvara, né? Então, os amantes da natureza, eles são pessoas que eles buscam a natureza sem saber por quê, mas existe uma certa
frequência de energia que permite ao indivíduo, né, se sintonizar com o Ishvara inconscientemente. Agora, curiosidade é que determinadas pessoas, elas percebem que a natureza tem uma frequência de energia que ajuda a sintonizar e pacificar a mente, né? Mas muitas vezes a pessoa ela vai para a natureza, né? Mas ela tem tanta perturbação mental que apesar de ter a natureza apoiando, né? Essa sintonização, ela não consegue permanecer na natureza porque a discrepância energética é muito grande, entendeu? Muito grande. Eu falo isso por experiência própria, quase tudo que eu falo é fundado na minha experiência. Quando eu era bem jovem, nos meus 20, 26, 27 anos, eu fui viver em Arraial da Ajuda, Trancoso, quando Arraial da Ajuda, Trancoso era nada, né? Era um paraíso, né? Perdido lá. E só que depois de 6 meses, um ano, eu não consegui permanecer, porque quando acabava o período de férias, de festa, de baladas, isso e aquilo, a cidade ficava vazia e eu sofria, em vez de conseguir me sintonizar com aquela energia, né, que realmente, né, nos concede uma percepção de que existe uma ordem, inteligência por trás dessa paz da natureza, entendeu? Se a mente não consegue sintonizar com aquela frequência, ela não consegue identificar esta inteligência suprema, como esta ordem colocada nas palavras do Dayananda, né? Então, é sempre aquilo, né? Você precisa de meditar, mas para meditar você precisa de uma mente já meditativa, você quer ir para a natureza para sintonizar com a natureza, mas você já precisa de ter uma mente mais ou menos sintonizada com a natureza, né? Quase sempre a nível subconsciente, né? A gente não compreende isso que está sendo dito aqui na aula de hoje. Ok. As pessoas apreciam Bhagwan, a natureza, e Arjuna também tem um deslumbre desta apreciação, portanto, a mente é dominada pela devoção. A devoção é esse sentimento que purifica naturalmente o complexo corpo, mente e sentidos, e, portanto, Arjuna diz: eu faço namaskara para o Senhor em todas as direções, porque aonde quer eu me volte, né, eu encontro você, né? Em cima, embaixo, em todos os lados, eu existo dentro de você, dentro do âmbito do espaço-tempo que é você, né? Tudo muito bonito, muito profundo, extremamente profundo. A gente faz uma pausa de 10 e a gente volta já já. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil.
que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.